Começa agora o podcast Cauã na Pauta, conteúdo exclusivo do Grupo Cauã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Thiago Cristardo e falo diretamente da sala de reunião da Garmes Consultoria aqui em Bauru, para abordar o tema características exigidas dos profissionais de canteiro de obra. Hoje é dia 10 de junho, sexta-feira, e ao meu lado, aqui hoje no Cauã na Pauta, está a especialista em gestão de pessoas, Ellen Garmes. Ellen, seja bem-vinda. Thiago, muito obrigada, bom dia. Bom dia, podcast Cauã na Pauta. Explorar sobre esse momento de recrutamento, Thiago, do recrutamento e seleção para os profissionais da construção civil é muito importante neste momento que está o setor. Sim. Então, realmente é um prazerzaço estar aqui falando com você. Dia 8 agora, Ellen, saiu na mídia, via assessoria da FGV, que a engenharia civil, mesmo com todo essa diminuição de produção, vai fechar positivo, né? 3% positivo. O que você acha qual que é a demanda aí que está fazendo esse setor continuar ativo com lucro? Sim, o setor da construção civil está aquecido já há algum tempo por conta do retorno dessas prestações de serviço, do retorno das construções, do retorno da volta mesmo das pessoas à vida, né? Então eu acredito que essa é a grande sacada do momento e que vai continuar. Eu tenho certeza que vai continuar. É um reflexo, com certeza. Ellen, agora falando mais do nosso assunto, da pauta de hoje, sobre esse profissional, que está aí atuando, não parou, na pandemia não parou, e que também quer entrar nesse mercado. Você, como uma especialista de RH, o que você diz para mim? Qual é o perfil desse profissional? O que ele precisa ter? Perfeito, Thiago. A construção civil, já há alguns anos, ela vem num nível de exigência com seus profissionais que é comparada e equiparada a qualquer outro setor, né? Então, por isso, esses temas como o abordado de hoje é um tema ainda muito, que deve ser muito frequente nas nossas conversas, tá? As características exigidas do profissional atualmente, acredito que é ter boa comunicação, ter capacidade de amenizar e apaziguar conflitos. Chega de colocar conflito no conflito, né? Vamos apaziguar o processo. Devem ser observadores, devem ser organizados, abertos a ouvir, então treinar a escutatória, né? E comprometidos com prazos, porém, sobretudo, comprometidos com a qualidade do processo, porque o profissional ele precisa ter boa capacidade de se posicionar quando o processo não está de boa qualidade. E agora, aproveitando o gancho que você falou para resolver conflitos, né? Sobre conflitos de gerações, como que você trata isso dentro do canteiro de obras? Nossa, Thiago, isso é uma pergunta maravilhosa, porque é necessário ouvir todos os lados sem julgamento. Sim. Sem qualquer tipo de pré-julgamento, levantando as informações de todos os lados, já que a gente tem culturas diferentes, gerações diferentes, né? E para a busca de uma solução comum, a gente deve buscar entender o porquê desse conflito, desse processo aí que aconteceu, esse conflito nessa obra, tá? E mostrar por que estamos fazendo dentro desse cenário. O porquê? Porque dentro do conflito existe cultura de social de um povo, né? Cultura social do outro indivíduo e cultura de valores de uma empresa. Então, o que deve prevalecer é a cultura de valores de uma empresa. Sim. Então, dentro daquilo que a gente foi entendido de que é aquele conflito, o que foi
retirado disso e uma melhor conversa dentro desse canteiro de obras. Culturas e comportamentos são moldados pela sociedade. Eli, te pergunto, hoje os empresários eles estão com dificuldade de entender mudanças de comportamento, de estilos culturais. Como que você trata essa discussão diante de um cenário tão diferente que nós estamos lidando, né? E principalmente na área da construção civil? Sim, é muito sério isso, porque a gente tem hoje, dentro do cenário antigo, vamos colocar do cenário de alguns anos atrás, a gente tinha comportamento e confiança. A confiabilidade era a questão mais forte dentro dos processos, né? Então o empresário trazia o amigo do amigo para trabalhar na obra dele. E aí quando a gente entra num outro cenário, que é o cenário atual, entra várias outras questões, porque está sendo exigido muitas outras posturas, qualificações desse profissional. Então, hoje precisa ter uma busca maior pela qualidade, pela cultura desse candidato que se adeque mais ou menos à cultura daquela empresa. Por quê? Vai ter gente para todos os tipos de empresa. Não dá para um profissional de recursos humanos, por exemplo, quando ele vai contratar, não dá para ele contratar no olhar você conhece quando o cara ele tem uma postura mais, eu sou dentro do meu quadrado, e a construção civil ele não permite isso, ele tem que, eu tenho que fazer tudo dentro de uma obra, ele tem que ser zero mimimi e pé na obra total. E aí cabe ao profissional que está fazendo essa contratação entender aí qual é a expectativa desse candidato. Tem gente e gente, tem pessoas. Eu posso falar não para uma empresa, e posso também dizer sim para um candidato ou não para um candidato. Isso depende tudo da expectativa. Sim, dos dois lados. Dos dois lados. Porque tem muita gente, Thiago, que não entende que eu, como candidato, posso falar não para uma empresa, mas ela tem que fazer sentido para mim. Qual é o sentido que vai fazer aquela empresa na minha formação? Qual é o sentido que ela vai fazer na minha qualificação? O que ela vai agregar? Né? O que ela vai agregar? Então, é aí que entra o não positivo, né? O famoso não positivo. E ele fecha portas, esses não positivos? Não, de forma nenhuma. Fecha a porta se você ficar aceitando qualquer coisa, aonde você fica mais 2 meses e fica procurando outra coisa dentro. Isso fecha a porta. Isso fecha a porta. Isso você vai, aceita um trabalho e tem e fica procurando outras coisas no decorrer desse trabalho. Isso fecha a porta. Verdade, ó. Vocês ouvintes aqui do podcast, escuta bastante aí as dicas da nossa especialista de RH, Eli Garmes. Inclusive, estou aqui diretamente da sala de reuniões da consultoria Garmes, né? Garmes Consultoria. Eli, tecnologia. Hoje os avanços são inquestionáveis, né? Eu queria saber um pouquinho de você sobre isso. O que está se exigindo hoje desse profissional? Nossa, Thiago, é muito importante ressaltar que a gente está em pleno desenvolvimento tecnológico, né? E, inclusive, não seria diferente no setor da construção civil, né? As mudanças de comportamento, inclusive tendo pautadas essas ferramentas essas que não vão tirar o humano do negócio, ele vai incluir. É só você entender que hoje o que era medido, a medição que era feita de mão, de pé, né, ou então em polegadas, hoje é feita através de um paquímetro, por exemplo. É automatizado. Uhum. Tá? Então é só você ter que os profissionais que estão nessa área da construção civil, eles devem entender que eles não podem ficar para trás. Antigamente não era exigido nenhum tipo de conhecimento desse profissional, a não ser o conhecimento na obra, no canteiro de obras. Hoje é exigido no mínimo 1º grau, no mínimo. Esquece desse negócio de eu vou ser ajudante do meu pai, então não preciso estudar. É uma outra época.
É uma outra era, completamente. É a mesma coisa que a gente for falar da área rural. A área rural, os donos, né, estão indo se especializar porque hoje todas as máquinas são altamente robotizadas. Robô. Exatamente. Então, se você não estiver dentro, inclusive você está fora da área da construção civil, está fora da área da área rural, está fora de tudo, porque hoje você tem que aprender a lidar com essas tecnologias, não tem outra forma. Então vamos dar uma dica aqui para o nosso ouvinte, e também quem está assistindo a gente pelo YouTube, também no nosso canal no YouTube, né? O que esse profissional pode realizar de cursos? Hoje o que o mercado está exigindo de cursos para esse profissional? Está em que área? Ou quais áreas? Senac, né? Senac, Senai, Senar. O Sistema S é um sistema muito interessante, onde a gente pode buscar atividades que sejam dentro da nossa área. Curso de Munch, né? Curso de processos onde eu esteja inserido dentro das atividades da construção civil, que não necessariamente eu vá bater massa, porque até a massa hoje é batida dentro de um containerzinho, né? Então, assim, como operar essas ferramentas? Senai, eu acho que Senai tem, né, Thiago? Acho que Senai tem, Senac, acho que são instituições que os nossos ouvintes podem procurar. Isso. Inclusive, eu estou deixando aqui abaixo o link, né, das principais instituições que oferecem as formações que a Ellen acabou de citar aqui para vocês. Né? Isso, tem várias. Tem várias. Que vai englobar essa eu ouço muito, não sei se eu estou certo, você me corrige, você que é especialista, que é a Revolução 4.0, né? Sim. Essa Revolução 4.0 é o que está demandando aí esse profissional, provavelmente, entender um pouco mais sobre o mundo da automatização. Sim, será que tudo vai virar robô? A Ellen disse que não. A Ellen está dizendo aqui pra gente, garantindo que ainda o espaço são dos humanos, né? Ellen, ainda agora colocando mais em pauta o custo disso tudo, né? Qual que é o custo que um empresário precisa ter na hora de contratar um profissional? Contrata um profissional com experiência, incentiva esse conhecimento, esse saber aos seus funcionários. O que ele faz? Nossa, Thiago, você sabe que é um grande sonho. São as universidades corporativas, onde a gente consegue qualificar esse profissional dentro da própria empresa que ele vai trabalhar. Então, eu acredito que dentro do cenário onde a gente não tem profissionais que estão num nível de qualificação que exigida pelo mercado, vamos colocar assim, a gente pode hoje buscar qualificá-los dentro das exigências que tem desses prestadores, desses entregadores. Então, é a gente se adequar. Hoje, tem tantas oportunidades e a gente não tem profissional qualificado. A minha empresa recoloca uma média de 20 a 30 profissionais mês e eu não consigo com a qualificação que eu preciso. Isso é um número preocupante, né? É muito. Então, quer dizer, você pensa em uma empresa, né? Uma empresa onde eu preciso ter um cenário para eu escolher 30, 20, eu tenho que, no mínimo, entrevistar 250. Para achar o perfil adequado. Alinhado da empresa. Exato. E você encontra esses 20, vamos dizer, você falou 20, né? Você usou essa métrica. De 20 você encontra quantos? Qualificados. Não que foram lá, mandou currículo, não quero saber esses dados, mas os qualificados. Então, é o que eu acabei de falar, são uma média de 200 entrevistados para eu tirar uma média de 20. Entendi. Então a galera, os 200 que mandam currículo... 200 que mandam currículo não, 200 que são entrevistados. Porque o recrutamento, o recrutamento é bem maior. O recrutamento é muito maior. Tá. Aí eu já elimino no recrutamento e chamo para a seletiva. A seletiva eu chamo 200 para tirar uns 20.
Então você está ouvindo aí, ouvinte, quem está nos assistindo pelo YouTube também. A gente não pode marcar bobeira. É um momento aí de você aquecer, buscar conhecimento, buscar informações. E você, empresário, aí, ó, é uma iniciativa, como a Ellen colocou, as universidades corporativas. Hoje, o empresário, ele reclama muito sobre a questão sociocultural dos funcionários que chegam até eles. E quando eles falam, assim, de inovação nesse setor, o que eles pensam? Tiago, a gente tem a cultura do conflito pelo conflito. Então são pessoas que elas, ao pedirem, elas não pedem, elas conflitam. Então a gente tem sim uma cultura que está em mudança, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos de habilidades de sociabilização, de habilidades e competências de comunicação dentro do canteiro de obra. Não tem outra forma, não tem como a gente não exigir desse profissional que esteja ali dentro, né, e dos líderes que estão ali dentro do canteiro de obra, liderando esses profissionais. Não tem como a gente não exigir que esses profissionais não busquem mais conhecimento. Eles precisam buscar conhecimento, eles precisam ser constantemente incentivados nas habilidades, né? Não tem como, não tem mais como a gente não mudar essa mentalidade, o tal do mindset que tá todo mundo aí falando. Ninguém, é mudança de mentalidade, né? É sempre estar em busca de novos caminhos, de novas estratégias, de entender o novo, tá? A gente tem que parar, esquece o perfil Gabriela. Sabe o perfil Gabriela? Conhece? Como que é esse perfil? Perfil Gabriela é perfil eu nasci assim, aprendi assim e vou fazer sempre assim. Esquece, não existe mais isso. A gente precisa ter uma modificação desse cenário, entendeu? Não adianta, porque enquanto a gente não tiver inteligência emocional, tanto da liderança quanto desses profissionais, embora a gente fale, mas é o profissional da construção civil, é um pedreiro, é um ajudante, é um montador, é um carpinteiro. Sim, mas ele precisa ter uma busca da sua melhoria profissional, melhoria de cultura de valores, entender a cultura da empresa que ele está inserido. Porque, pessoal, é muito interessante vocês entenderem isso, que a cultura de um povo, tá? A cultura de uma pessoa é uma cultura chamada cultura social, tá? Agora, a cultura da empresa é a cultura de valores daquela instituição. Então, se aquilo não fizer sentido para você, não tem o porquê você estar ali dentro. Busque outras empresas que façam sentido. Não adianta que a gente não vai ter um mercado com qualificação e um mercado em crescimento se a gente não mudar esse tipo de pensamento. Eu tô aqui, eu quero aposentar aqui, eu tô infeliz, tô com uma cara péssima, acordo péssimo e tô indo lá. E tô trabalhando por pagar boleto. Para pagar boleto. Pagar boleto é chato, né? Pagar boleto é muito chato. Não é o caminho. Não é o caminho. Pagar boleto é uma solução para pontualmente um problema. Como diria o meu irmão mais novo, gastar é bom, pagar boleto é chato. Nossa, concordo completamente com ele. Ellen, obrigado pela entrevista. Vou encerrar aqui com essa frase da Ellen, que instigou todos nós a buscar a transformação. Mude, transforme, se adeque, entende, né, esse mercado, se conheça. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante para que você consiga as próximas etapas, né? Bom, a gente vai encerrando aqui, finalizando mais um podcast do Grupo Cauã. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo, tá bom? E você consegue ver também a notícia na íntegra no site da Cauã. Agradecimento à consultoria Garmes. Até a próxima, até o próximo Cauã na Pauta.